Abra a tua Bíblia, por favor. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltará para o Senhor teu Deus, e ouvirá a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Quero falar hoje sobre ouvindo Deus falar. Fazendo uma pesquisa rápida, somente a expressão disse Deus no Antigo Testamento aparece 7.839 vezes relacionado a disse Deus. No Novo Testamento, pelo menos 3.457 vezes está relacionado a disse Deus. Deus é um ser que fala. Deus tem prazer em se comunicar conosco. Você tem algum animal em casa? Quem tem um animal em casa aí? Cachorrinho, papagaio? Você conversa com esse animal? Conversa? Irmão, tem gente que você chega na casa dele e vê a pessoa conversa com o cachorro, irmão. Irmão, esses dias eu cheguei na casa de uma pessoa, a pessoa estava dizendo assim, olhando para o cachorrinho, dizendo assim: você está deitando aí? Me responda, me responda. E eu fiquei pensando, o que será que esse cachorro vai dizer? O cachorrinho olhava para ela com aquela carinha assim de... Tem pessoas que conversam com animais igual conversa com gente. Você é uma dessas ou não? Sim. Lá em casa nós temos um cachorrinho, o nome dela é Meg. Eu confesso a vocês que a minha esposa já fez proezas com essa Meg. Já teve diálogos profundos com essa Meg. E para não pecar, eu também quero confessar algo diante da igreja, que eu também já fiz isso. A gente gosta de conversar com animais, sim ou não? Quem aqui tem plantas em casa, orquídea, samambaia? Você conversa com as suas plantas? Aí sim está ficando doido. Meu Deus do céu. Conversar com planta, irmão, é o... Nossa, Deus do céu, é o último dos últimos. Não ou não? As plantas reagem ao que você fala? Quando eu vivia na roça, irmãos, e olha que eu fui criado na fazenda, lá tinha uma plantinha, eu não sei o nome dela, mas era uma plantinha que quando você trisca nela, se entristece. Já viu? Quem já viu essa plantinha aí? Para ninguém, os irmãos lá fora, não pensar que eu estou mentindo. É uma plantinha que você trisca nela, ela se encolhe. A impressão que eu tenho é que tudo na natureza responde. Deus, ele é um ser relacional, ele é um ser que fala, e ele fala com tudo. Deus fala com pedras, Deus fala com animais, Deus fala com a água, Deus fala com os peixes, Deus fala. Quer ver um exemplo? Deus fala de várias maneiras. O método que Deus fala nem sempre é aquilo que a gente está acostumado. Tem gente que quer colocar Deus dentro de um quadrado. Irmão, para Deus falar, Deus fala só se for assim. Um profeta tem que vir rodopiando, numa perna só, e colocar a mão na minha cabeça, e dizer: eis que te digo. Não é assim sempre. Deus pode fazer isso? Sim ou não? Pode.
Eu conheço o testemunho de um pastor, que, como é pastor, eu vou contar, eu acredito que é verdade, eu creio mesmo, porque Deus já fez coisas muito mais loucas do que eu vou contar aqui, loucas aos olhos dos homens, não que Deus seja louco. Segundo ele, Deus falou com ele da seguinte forma: uma galinha veio falando em línguas estranhas e o galo interpretando. A galinha apontou as asas em direção a ele e diz: eis que falo contigo, meu servo, falando em línguas, e o galo interpretando. Você pode não acreditar, mas se você for para a Bíblia, você vai ver situações muito mais estranhas. Quer ver um exemplo? Você vai ver Deus usando uma jumentinha para falar com um profetinha. Tem gente que diz que Deus usou um jumentinho profeta para falar com um profetinha jumento, porque estava desobedecendo a Deus. Então Deus fala de várias maneiras. Talvez uma das razões pela qual você não está entendendo o que Deus está falando é porque você está esperando Deus falar de outra forma. A razão pela qual Deus fala é porque Deus é um ser relacional. Deus fala até consigo mesmo. Você já se pegou falando sozinho? Você fala sozinho? Irmão, esse povo aqui é doido. Fala com planta, fala com peixe, fala com animal e fala sozinho. Tá bom, eu quero confessar diante dos irmãos que eu também falo sozinho. Principalmente no carro, quando eu estou dirigindo sozinho. Agora eu falo com Deus. E por mais estranho que isso pareça, eu não sou o único, tem um monte dos irmãos aí que também faz isso. Mas a verdade é que, se você for lá para Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus falar com tudo. Quer ver um exemplo? Se você quiser acompanhar, Gênesis capítulo 1, versículo 9. Olha Deus falando. Em Gênesis capítulo 1, versículo 9, Deus vai falar com as águas. Não sei se você já teve o privilégio de ir no mar, momento de estar sozinho, e a gente começa a conversar. E Deus, Ele quer falar conosco e Deus quer ser respondido. Olha aí o que Deus falou em Gênesis capítulo 1, versículo 9. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar. Deus falando com as águas. Se você for um pouquinho mais para frente, você vai ver aí no versículo 11, Deus vai falar com a terra. E Deus disse à terra: produz a terra a erva que dê a sua semente. Deus falando. Antes do homem existir, Deus falava. Deus falou durante muito tempo com a natureza. E Deus ainda fala nos nossos dias. Por mais que alguns acreditem que Deus não fala mais, Deus ainda fala, e Deus quer falar com você. E eu vou te dizer mais, Deus está falando com você. Gênesis, versículo 26. Agora sim você vai ver Deus falando sozinho. Deus está falando consigo mesmo. Aqui está a Trindade representada, e se Deus é um só, então Ele está falando consigo mesmo. Veja aí. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava falando com quem? Estava falando consigo mesmo. Então, se você se acha estranho, porque você fala sozinho, então saiba que você está parecido com Deus, porque aqui Deus estava falando com Ele mesmo. Deus te fez a sua imagem e semelhança, e Deus te fez com a capacidade de ouvi-lo. Deus te fez com o dom e a percepção necessária para ouvir Deus falar com você. E eu quero te dizer mais, Deus não apenas quer falar com você, mas Deus também quer falar através de você. Deus quer usar a tua boca como um canal de bênçãos para
a sua geração e para a sua família. Deus fala. Deus falou com animais. Tem gente que fala com animal como se fala com pessoas, mas Deus também faz isso. Quer ver um exemplo? Lá em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 4, Deus vai falar com o profeta Elias, e Deus vai dizer para Elias assim: ó Elias, não temas, porque eu já dei ordem aos corvos para te alimentar. Eu já falei com os corvos a teu respeito. Então Deus está falando com pássaros. E Deus está dando ordens a pássaros. Estranha a ordem. Certa ocasião, eu tive que obedecer a uma voz de Deus. Estava em casa e Deus havia me dito para que eu ofertasse algo na vida de alguém. E era uma daquelas ofertas generosas. E eu ouvi um pastor falar algo, e eu acho que isso é verdade que ele falou. Ele disse que quem dá com alegria é porque dá pouco. Porque toda vez que você tem que dar algo, com uma oferta, e é uma oferta grande, você pode até se alegrar no coração, mas o inimigo vai ficar dizendo assim: você está empolgado, agora sim você virou fanático. Você vai doar uma oferta dessa para essa pessoa, para essa igreja? A igreja é rica. Você vai devolver um dízimo desse? Quem devolve dízimo alto aí, em valor alto, sabe o que eu estou falando. Eu não sei se é mais difícil você devolver um dízimo alto, se é difícil você devolver um dízimo baixo, porque o inimigo vai te tentar na mesma área. Se é um dízimo alto, o diabo vai olhar e vai dizer assim: ó, você já pensou o que você faria com esse dinheiro? Se o dízimo é baixo, ele vai dizer assim: né, só esse dinheirinho aí não vai fazer diferença nenhuma, pega isso aí, vai lá e faz. Então, todo jeito doar não é fácil. E nesta ocasião, Deus falou ao meu coração claramente. Ele disse assim: pegue o teu dinheiro e pague o imposto do carro deste irmão. Não é fácil, a gente sempre anda com o dinheirinho contado. E eu estava com o dinheiro contado da compra do mês. E a gente nessa hora, a gente faz todo tipo de prova com Deus. Quando a gente vai pecar, a gente não faz prova com Deus. Não, eu vou fazer uma prova com Deus aqui para ver se é da vontade de Deus que eu peque. Não, a gente peca. Mas quando é para obedecer a Deus, aí sim, a gente quer que Deus fale, e fala de novo, e de novo, e de novo. E eu, é claro, como todo bom crente que gosta de colocar Deus em prova, eu disse assim: Deus, eu até vou fazer, mas eu só vou fazer se eu chegar nesse irmão e perguntar assim: irmão, o teu imposto desse carro aí está atrasado. Eu não conhecia, não sabia, mas veio aquela impressão, porque muitas das vezes quando a gente diz para os irmãos que a gente está ouvindo Deus falar, os irmãos logo pensam que quando Deus fala com a gente, vem aquela voz do Cid Moreira, né, aquela vozona gostando: meu filho, né, eis que te digo. Oh. Não, muitas das vezes Deus vai falar conosco através de uma impressão no coração. Vem aquele sentimento de que é Deus que está falando, aquela voz do teu espírito, você sabe que Deus está falando contigo. Você não ouve a voz, mas você sabe que é Deus. E eu sabia que era Deus. Mas aí eu chego no irmão e disse assim: irmão, como é que está o documento desse teu carro aí? Aí o irmão me deu a pior notícia que eu queria ouvir: pastor, está atrasado esse negócio. Aí eu fui naquela alegria: irmão, é o seguinte, rapaz, Deus falou comigo um negócio aí, né? Peguei o dinheirinho da compra do mês e eu confesso para vocês, irmãos, que eu tinha o suficiente para a compra. Eu não estou aqui maquiando o testemunho para parecer melhor, não. Na época, o meu filho Isaac só tinha fralda para uns 3 dias. A coisa estava feia. E a gente sempre deixa para fazer a compra na última, para ver se Deus faz um milagre e envia lá um mistério, aleluia. E aí eu peguei aquele dinheiro, contei, faltava 10 centavos para pagar o imposto do carro do irmão, e o irmão nunca tinha recebido uma oferta dessa, e ele começou a ficar constrangido: não, pastor, pode deixar, pastor, esses 10 centavos aí, esquece esse negócio, pastor, pode deixar. E eu falei assim: irmão, faz eu pecar não. O que você acha que é mais fácil? Eu conseguir 10 centavos, eu te doar esse dinheirão todo aí? Me faz desobedecer não, rapaz. Eu vou desobedecer por causa de 10 centavos, rapaz.
Não, fica aí. Eu fui lá e revirei as moedinhas, procurei aquele porquinho para matar, para arrancar a moedinha lá de dentro. Achei o dinheirinho, o último que faltava, entreguei a oferta e ele foi embora feliz da vida, e eu fiquei lutando com Satanás. Pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aí eu chego na mulher, e mulher de pastor sofre demais, porque a gente tem umas experiências meio doidas. E no dia seguinte, irmãos, agora o negócio ferrou, porque não tem compra. Aí eu andando no carro, carrão abençoado, né? Aquele golzinho quadrado poderoso. E aí Deus fala comigo. Aí sim eu ouvi Deus falar claramente, mas não foi meu filho. Irmãos, eu estava dentro do carro, e eu senti como se os cabelos do meu corpo, e olha que eu não tenho muitos, eles queriam correr do meu corpo e ir embora. Eu comecei a ficar arrepiado, e aquele negócio começou, aquela impressão no meu coração, Deus está aqui. Quem já sentiu isso aí? Aquele arrepiaço. E eu fiquei assim, irmãos, e aquele negócio começou a me tocar no coração, e eu sentindo que era Deus. E eu pensei, Deus está aqui dentro do carro. Irmãos, e aquela vontade de chorar. Porque quando Deus aparece, você vai saber, você que tem experiência com Deus sabe. Você não sabe se você quer rir, se você quer chorar, se você quer dar glória a Deus, se você quer dobrar teu joelho. Vem um monte de emoções, de sentimentos, de alegria, de tristeza. Você começa a analisar para ver se você está em pecado ou não. Você quer falar com Ele, você não sabe o que você faz. E eu sabia que Deus estava dentro do carro. E eu encostei o carro, e Deus falou comigo. Falou assim, meu filho, sabe por que eu não falo com muita gente? Eu falei, por quê, Senhor? Quando eu falo, eles não estão dispostos a obedecer. Mas você obedeceu. Quando ele falou, mas você obedeceu, meu telefone tocou. Era uma pessoa, era um cliente. E esse cliente me chamou para fazer um servicinho daquele que quem trabalha na minha área ama. É aquele servicinho rápido que dá um lucro abençoado. Eu já ganhei o dinheiro da compra. E eu fiquei pensando, um atacadão que me aguarde. E Deus falando ao meu coração. De repente o telefone tocou novamente. E era um empresário amigo nosso. Quando um empresário amigo nosso liga para um pastor nesse momento, a gente fica muito feliz. E ele diz, pastor, eu estou mudando de casa. Moro numa casa no Campestre. Uma casa abençoada, 2 andares. E eu estou pensando em enxugar as minhas despesas, eu vou mudar para um apartamento pequenininho. E conversando eu e a minha esposa essa noite, eu senti no coração de te doar algumas coisas. Você gostaria de receber? Eu falei, não. Imagina. E eu corri para a casa do homem. Cheguei lá, irmãos, cadeiras de fio, aquelas cadeiras chiques, que nem depois disso eu nunca mais consegui comprar cadeira igual. Pensa numas cadeiras lindas, ele tinha uma área bonita lá de receber as pessoas em casa ali, né? E ele ia mudar para o apartamento, lá não tinha área. Então, as cadeiras ele me deu. Irmãos, esse povo me doou tanta roupa masculina e feminina, que isso já tem quanto tempo, carinho? Uns 3, 4 anos, que até hoje a minha esposa ainda usa roupas que a gente ganhou nessa época. E naquela época, eu confesso para você, a gente estava precisando comprar roupa para a esposa. E eu comecei a entender o que Deus estava fazendo. Deus me abençoou, porque eu ouvi. E porque eu obedeci. Então você quer ouvir a voz de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus? Aqui e lá fora. Aprenda a obedecer quando Deus fala contigo. Não vai adiantar nada Deus falar se você não obedece. Pastor, eu queria uma resposta de Deus. Deus fala, não. Você fala, não, mas eu vou assim mesmo. Não adianta nada Deus falar se você não vai obedecer. Então Deus fala. Deus falava ontem, Deus fala hoje, e Deus vai falar sempre.
A impressão que eu tenho, irmãos, é que Deus gosta tanto de conversar com a gente, que Deus permite que você fure o pneu do carro na estrada de viagem só para poder ficar conversando com você. Sim ou não? Quem já passou por isso aí? No meio da viagem o pneu fura e você vai lá no step, está vazio, você começa a falar: oh meu Deus, me ajuda, Senhor. Oh Deus, envia aqui um crente abençoado, Senhor. Manda aqui Deus querendo falar com a gente. Esta noite, quero confessar algo. Eu não consegui dormir. 4:30 da manhã, e Deus falando comigo. E eu dizendo: Deus, o que eu vou trazer à tua igreja, Senhor? Eu vou pregar nos 2 cultos. E Deus falando comigo: fala sobre mim. Fala sobre como eu falo. Fala que eu quero falar com o meu povo, que eu quero falar com eles e que eu quero que eles me ouçam. E Deus falando, e 4:30 da manhã eu disse: Deus, chega, Senhor, pelo amor de Deus. Senhor, eu preciso dormir, porque eu vou pregar nos 2 cultos e eu preciso dormir. E Deus falando. E uma das coisas que Deus falou comigo é que é isso que Deus quer que vocês saibam. Ele vai falar contigo hoje, mas Ele quer que você obedeça a voz dEle. Porque a palavra do Senhor diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer. Deus quer que vocês obedeçam. Deus quer que vocês tenham um espírito quebrantado. Deus quer que vocês tenham um espírito humilde. Deus quer que vocês sejam serenos. Deus quer que vocês estejam dispostos a caminhar com Ele, a falar com Ele. Deus quer ouvir o que você tem para falar, e Deus quer responder o que você tem para falar. Deus quer responder o teu pedido de oração. Deus quer atender a tua necessidade. E muitas das vezes Deus só coloca essa necessidade para ter com que conversar com você. Talvez você só está passando pelo que está passando, porque Deus quer ter um diálogo com você a respeito dessa situação. Não se resolveu antes, porque Deus ainda tem algo para falar com você a respeito disso. Vai para a oração, vai para o monte, vai para as madrugadas, dobra teu joelho, conversa com teu pai. Deus quer falar com você pelas madrugadas, entenda isso. Pastor, a minha situação não se resolve, o que eu faço? Fala com Deus. Fala com teu pai, Ele é teu pai. Um Deus que fala com peixes não vai falar com você? Um Deus que fala com animais não vai falar com você? Um Deus que fala com águas, com plantas, com terra, não vai falar com você, que é muito mais importante? Você quer ouvir Deus falar? Um dia os discípulos de Jesus estavam caminhando com Jesus. Senhor, Jesus, para. Observe os pássaros. Imagine essa cena. Os discípulos olhando para o céu e olhando para os pássaros. E aí? Não, continua observando. Voa para lá e para cá. Olha para eles. Eles não trabalham. Eles não plantam. Eles não guardam os celeiros. E o vosso Pai que está no céu cuida de todos eles. Porventura não cuidará de vós? Não sois vós mais importantes do que os pássaros? Porventura o vosso Deus não cuidará de vós? Deus quer falar contigo. Deus quer te chamar para um diálogo particular. Pastor, por que ninguém profetiza para mim, pastor? Por que o pastor chileno, o pastor moreno, o boliviano, o argentino vem aqui e Deus usa para falar com todo mundo? E por que não fala comigo? Porque Deus quer falar com você pessoalmente. Aleluia! Glória a Deus. Deus falou com pássaros. Deus falou com homens. Pastor, Deus não fala comigo porque eu sou assim. Não. Deus não vai falar com você porque você é assim. Vocês acham que eu estou aqui em cima pregando para vocês hoje porque eu sou mais sábio? Porque eu sou mais capacitado?
ou mais isso, ou mais aquilo, de forma nenhuma. Deus só está me usando aqui hoje para falar com você, porque eu não sou nada disso. Porque o dia que eu pensar que sou, e o dia que eu passar a ser, Deus coloca outra pessoa aqui. Deus não vai falar com você porque você é bom. Para de pensar, pastor, o dia que eu tiver esse nível de santidade, Deus vai falar comigo. Não é isso. Deus quer que você se humilhe na presença dEle, que você dobra teu joelho. Senhor, eu não sou nada mesmo, mas até mesmo com quem não é ninguém, o Senhor fala com ninguém, o Senhor fala com animais, o Senhor fala com peixes, o Senhor fala com viúvas, o Senhor fala com órfãos, o Senhor fala com desamparados, o Senhor fala na cadeia, o Senhor fala nos hospitais, o Senhor fala no meio do nada, o Senhor fala comigo nesta noite, o Senhor está falando ao meu coração, é comigo esta palavra. Fala comigo, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fala porque eu estou disposto a obedecer a tua palavra. Fala porque se o Senhor me mandar, eu irei, eu farei em teu nome. Fala. Deus está querendo falar. Deus tem falado nestes dias nas pregações. Se você ainda não entendeu que esta palavra é para você, meu irmão, toma posse desse negócio. Toma posse. Existe um Deus e Ele está querendo responder a tua oração. Deus, Ele reage muito mais do que age em teu favor. Deus trabalha em você e através de você. Aleluia. Muitas das vezes Deus vai te dar uma ordem. Quando Deus falou comigo dentro daquele carro, eu estava preocupado, eu confesso para vocês, irmão. Tem gente que pensa que é tudo maravilhas. Eu estava preocupado, eu disse, Deus, eu tenho uma criança, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família. Além disso, eu estou sem dinheiro, me socorre. E eu orando e falando com Deus. E Deus falou comigo sobre isso. Eu é que cuido de você. Você não tem o teu dinheiro, meu irmão, minha irmã, não é porque você é inteligente, não é porque você tem pais ricos, não é porque você é alguém, é porque Deus é misericordioso, é Ele quem cuida de você. Não é porque você se formou na faculdade, não é porque você é bom, mas é porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, é Ele que supre as suas necessidades. Aleluia. Deus fala com Noé e diz, Noé, eu tenho uma ordem para você. Qual é, Senhor? Eu quero que você construa um barco enorme. E quanto tempo vai durar essa construção, Senhor? 100 anos. Senhor, mas 100 anos construindo um barco? É. E tem mais. Você precisa cuidar de animais. Juntar um casal por vez. Ordens absurdas parecem aos nossos olhos. Sabe por que Deus ainda não falou com você a respeito dessa situação, meu irmão? Minha irmã? É porque talvez você não está disposto a obedecer. Se Ele falar assim, não vai, eu quero ver se você fica. Se Ele falar para você, vai, eu quero ver se você está disposto a ir. Deus está falando ao meu coração, existe uma pessoa aqui que está num emprego, e Deus já falou com você, sai daí. Isso está roubando a sua vida espiritual. Isso está tirando a sua comunhão com Deus. E a palavra de Deus para você nesta noite é, escapa-te por tua vida. Cuida primeiro da tua vida espiritual. Não adianta nada você ganhar, a Bíblia diz o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas te serão acrescentadas. Deus está falando. Aleluia. Construa um barco, disse Deus a Noé. Deus já mandou homens fazer coisas terríveis aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Deus olhou para Abraão e disse, Abraão, me dá teu filho. Você está orando a Deus pedindo um filho? Você tem coragem de entregar teu filho para Deus? Irmã, você tem coragem de entregar teu filho para Deus? Tem mesmo. Se Deus quiser fazer do seu filho um pastor e não um médico, que você está sonhando.
e não um advogado que você está sonhando. E se Deus pegar o teu filho, levar ele lá para a Amazônia, colocar numa tribo pequenininha, fazer igual Noé, 100 anos trabalhando na igreja, para salvar apenas um grupinho de pessoas? Você está disposto a obedecer? E se Deus, pastor, eu quero que Deus me use. E se Deus te enviar para um lugar onde tem um grupinho pequeno de pessoas? E se Deus, em vez de mandar você cantar aqui, igual os irmãos, mandar você lá para a cantina, onde ninguém vai ver o que você está fazendo, você tem coragem de ir lá? É isso que você quer? Então, antes de pedir para Deus falar com você, diga: Deus, me dá capacidade para obedecer quando o Senhor falar, Deus. Eu quero ser obediente. Pastor, Deus fala sempre? Sempre. Segundo alguns estudiosos, a pessoa mais simples, em condições saudáveis, toma pelo menos 5.000 decisões por dia. Quer ver uma coisa? Você decide qual é a hora que você vai acordar. Quando acordar, você vai ter que decidir se vai levantar assim que acordou. Aí você decide se toma o café ou se escova os dentes. Misericórdia. Aí você vai decidir se você, ao caminhar, vai colocar o primeiro ou o segundo pé. São decisões. Qual é a roupa que você vai vestir? Aonde você vai? Com quem você vai falar? O que você vai falar? Quando você vai falar? O que você vai fazer? São decisões. E nessas decisões, Deus quer falar com você sobre todas elas. Todas elas. Pastor, mas Deus fala tanto assim com a gente? Será que Deus fica só em função da gente? Deus mora dentro de você. Deus é um Deus individual. Teu coração é o habitat de Deus. O teu coração é a casa de Deus. E o Espírito Santo que mora dentro do teu coração quer falar com você 24 horas por dia. Deus fala de várias formas. O método de Deus nem sempre é convencional. Quer ver um exemplo? Deus falou através de uma jumenta, como vocês já ouviram aqui, com Balaão. Para quem não é familiarizado com a Bíblia, viu um homem, um profeta chamado Balaão. Deus falou com ele: não vai, e ele disse: vou, e ele montou na jumentinha, e ele foi em direção oposta onde Deus havia mandado. E a Bíblia diz, por mais que seja difícil para você aceitar isso, a Bíblia diz que Deus falou através da boca da jumenta com aquele homem. Alguém vai dizer assim: está vendo? Deus usa até uma jumenta. Aí eu vou dizer: mas sabe qual foi o ministério da jumenta? Ela disse assim: por que tu me bates? Pastor, eu quero ser pelo menos o ministério de jumentinho. Não faz isso não, queira algo melhor. Mas Deus usou a uma jumenta. Deus falou através do fogo. Deus falou através de uma árvore pegando fogo com Moisés. Deus falou através de sonhos com José do Egito, como vocês sabem, o famoso José do Egito. Deus falou através da morte do filho de Davi, porque Deus fala em todas as circunstâncias. Pastor, Deus estava na morte? Não, Deus estava lá, e Deus falou através da morte do filho de Davi, ainda que a palavra de Deus foi: te conserta. Deus falou através do nascimento de João, o nosso chamado João Batista, lá em Lucas, porque a Bíblia diz que o seu pai duvidou, e Deus falou para ele assim: você só vai falar quando o menino nascer. E o menino nasceu, ele falou. Então Deus falou. Deus fala. Deus fala de várias maneiras. Agora, o que você precisa é ter um ouvido pronto para ouvir a voz de Deus. Agora, Deus pode falar audivelmente, Deus pode falar através de uma impressão no seu coração, Deus pode falar através de profecia, Deus pode falar através de uma situação, mas a forma mais
coerente e a forma mais utilizada para Deus falar com o homem está dentro deste livro, chamado Bíblia Sagrada. Eu quero te desafiar, pode até ser que Deus fala com você de outras formas, mas o primeiro método que Deus quer utilizar para falar com você está aqui, ó. Deus quer falar com você através da sua palavra. A Bíblia diz lá em Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e antes tem o teu prazer na lei e nela medita de dia e de noite. Quer ser bem-aventurado? Quer ser bem-sucedido? Quer prosperar? Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ser uma pessoa feliz? Aqui está a resposta de tudo que você precisa. Deus quer falar com você. Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30, vou dar aqui pelo menos 3 receitas para você ouvir a voz de Deus. Você vai ver que é simples. Existe uma das formas mais maravilhosas aqui nesse texto que Deus fala com a gente. Deuteronômio 4, versículo 30, Deus vai estar dizendo aqui, ó: quando estiveres em angústia, quando você está angustiado, irmão, homem não chora fácil não. Alguém vai dizer, mas eu choro. Não, tudo bem, não é uma regra. Mas geralmente o homem tem mais dificuldade para chorar. A mulher geralmente chora com mais facilidade, sim ou não? Por isso que quando uma mulher se põe de joelho para orar, a Bíblia diz que as tuas lágrimas estão diante do trono de Deus. Por isso, quando você se colocar para orar e você estiver angustiado, Deus está dizendo aqui para você, ó, quando você estiver angustiado, primeiro, ora, fala com Deus. Não liga para o teu irmão, não procura ninguém não, procura Deus. Deus vai te responder. Segundo, ele diz, quando todas estas coisas te alcançarem. Que coisas? Problemas, dificuldades, lutas, provações. Quando você se sentir sozinho. Então, quando você tiver com todos esses problemas, vai falar com Deus. Deus vai te responder. E terceiro, aí a Bíblia vai dizer, então, se você fizer isso, ouvirás a sua voz. Deus vai falar com você. Pastor, comigo Deus nunca falou. Falou. Pastor, como que eu sei que Deus falou? A Bíblia diz que Deus fala. Agora, eu posso mostrar para você pelo menos 2 situações que Deus falou com o homem não entendeu. Nós já falamos aqui sobre Balaão. A jumenta estava falando com ele, dizendo, meu filho, não vai. E ele pensando, não é Deus que está falando. Eu fico pensando, afinal de contas, quantas jumentas falantes esse homem já viu? Para ele duvidar que Deus estava falando. A jumenta teve que falar com ele várias vezes para ele entender que era Deus. Deus fala. Agora, se Deus usar até um jumento para falar com você e você não entender, fazer o quê, meu Deus do céu? Deus está falando. Outra situação que Deus falou muito e o homem não entendeu, está lá em 1 Samuel, se você quiser ler em casa, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, a Bíblia vai dizer que Deus chamou Samuel. E Deus falava, Samuel. E Samuel pensava que era o colega de quarto. E ele olhava para o colega de quarto e dizia, sim, Eli. Dizia, Samuel. Aí o Eli falava, não sou eu que estou te chamando não, rapaz. Aí ele ia deitar de novo e Deus chamava novamente, Samuel. E ele dizia, sim, Eli. Ele dizia, rapaz, eu já falei para você que não sou eu. Aí depois Deus falou, Samuel. Aí o Eli ficou bravo e falou assim, rapaz, é o seguinte, quando falar com você de novo, é Deus que está falando, você não entendeu não? Fala o seguinte, quando você ouvir a voz, olha o resultado. Diz assim, ó, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Está aí. Às vezes Deus fala com a gente não entende. Mas você vai pedir direção nesta noite. Certo dia na minha igreja, e eu vou fazer esta oração aqui, numa igreja que eu pastoreava, eu fiz uma oração. Estava muito triste porque a gente estava fazendo uma campanha para a gente orar de madrugada.
E vocês sabem que os irmãos são muito bons para orar de madrugada. Quando se faz a campanha de orar de madrugada, 100% da igreja participa. É verdade. E aí o que que acontece? Eu falei assim, irmãos, eu estava nervoso. E eu disse em nome de Jesus. Deus me deu uma ousadia sobrenatural para falar uma coisa sobrenatural. Eu disse em nome de Jesus, essa noite vocês vão acordar de madrugada. E durante essa campanha, no nome de Jesus, aí eu desafiei mesmo, aí eu fui para a ignorância. Eu disse, se eu sou homem de Deus, e se Deus está comigo, vocês vão acordar toda a madrugada. Aí, na frente da igreja. Aí, tá, beleza. Aí os irmãos, pastor, terminou a campanha, tem como o senhor orar para a gente voltar a dormir, pastor? E Deus acordou o povo. Os irmãos diziam que no meio da noite ouvia brita caindo em cima do telhado, mas Deus fez, e Deus fala, e Deus age, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Então o que você vai falar para Deus? Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque eu vou ouvir a tua voz. Fala, Senhor, porque eu vou obedecer o que o Senhor tem para falar comigo. Se a tua palavra for vai, eu irei. Se ela for fica, eu ficarei. Se o Senhor mandar comece, eu começarei. Mas se o Senhor falar termina, eu vou terminar. Se a tua palavra for sim, será sim. Se for não, será não. Mas eu estou disposto a obedecer ao Senhor. Tem gente que começa a falar com Deus, mas Senhor, eu quero um milagre. Mas é o seguinte, Deus, eu só quero se for assim. Não, Deus, eu quero a tua vontade para a minha vida. Faça do jeito que o Senhor quiser, Senhor. O Senhor é Deus, eu sou um vaso de barro. O Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quiser. Eu vou te obedecer e vou aceitar e vou ser feliz com o que o Senhor me der. Vamos nos colocar em pés.